Yes. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, bom dia, galera, para vocês. Continuando nossa biologia aqui de forma remota, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Agora a gente faz uma ligação, né? Com o que a gente estava vendo semana passada, porque daí agora você deve estar assim, bah, e agora, né? O que tem a ver esse negócio que a gente estava vendo semana passada, que é célula, que é núcleo, DNA e coisa lá, o que tem a ver com essa apresentação que o professor abriu aqui agora, né? Composição bioquímica dos seres vivos. Né? O que tem a ver? Ué, agora vai dar aula de química no lugar do Vitor? O que é? Não, na verdade não, né, galera? Vamos lá, vamos trabalhar lá daquele jeito que a gente sempre trabalhou, né? Quebrando palavras. Composição, ó, bio, bio, bio é vida, tá? Então, bioquímica é a vida mais a química. Então, na verdade, é a química que está relacionada com a vida dos seres vivos, tá? Então, ó, bioquímica dos seres vivos. Bom, não consegui entender. Vamos lá, vamos trocar por outras palavras. É um negócio aqui, nossa aula a partir de agora, então nas nossas próximas 4, 3, 5, não sei ainda, semanas, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o seguinte, do que nós, separado, tá? Nós somos, do que nós somos feitos. Tá? Então, a nossa aula a partir de agora é do que nós somos feitos, o que nós temos dentro do nosso corpo, qual é a nossa composição, do que são feitas as nossas estruturas, e daí eu pergunto isso para vocês. Então, vamos até separar aqui, né, antes que alguém chame minha atenção, né? Então, do que vocês são feitos, do que nós somos feitos, do que é feita uma árvore, do que é feita uma bactéria, do que é feito um vírus, que não é considerado um vírus, um ser vivo verdadeiro, mas do que é feito uma planta, um fungo, um protozoário. Então, do que nós somos feitos? Essa é a grande pergunta que vai acompanhar as nossas aulas nas próximas semanas. Daí você deve estar pensando assim, nós somos feitos de célula. Tá, beleza. Nós somos feitos de células. Ótimo, perfeito, tranquilo, é isso mesmo. Que é o que a gente estava vendo. Agora a gente faz o gancho. Fazemos o gancho seguinte. Nós somos feitos de célula. Mas aí eu pergunto, qual a composição da célula? Da célula. Essa é a grande pergunta para você, ó. Qual é a composição das células? Do que as células são feitas? Aí você pega e volta um pouquinho no teu pensamento às nossas aulas anteriores. Você lembra que não é novidade, galera, só a gente pensar um pouquinho. Aí a gente faz a ligação com o que a gente estava vendo semana passada, que era núcleo. Aí você volta e pensa um pouquinho. Do que é feita a célula? Espera aí. Do que é feita a membrana? Vamos lá, vamos quebrar isso aqui. Estamos fazendo o caminho contrário que a gente fez em sala de aula esses tempos atrás, bastante tempo atrás, tá? Então lá, do que é feita a membrana? Não sei, professor, não é. Pera aí, galera, pensa um pouquinho. Do que é feito o citoplasma? Tá. Vou pensando, galera. Do que é feito o núcleo? Estão entendendo onde é que a gente está chegando? E daí agora você pega e olha aqui no fundo do nosso slide, ó. Você vai ver H, ó, umas ligações aqui, ó, que é química, ó. O Vitor ia ficar muito feliz com essa aula hoje, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma hidroxila, ligado? Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu quero saber do que nós somos feitos. O que a gente come? O que é que a gente come?
o que é que um rótulo, por isso que eu falei, tem um rótulo aí perto, o que é que um rótulo está dizendo para mim? O que ele está mostrando para mim nesse rótulo? Para eu aprender a ler o que os alimentos têm, para eu poder escolher o que eu quero comer, o que tem de importante, o que tem de ruim neles, ou seja, que pode em excesso fazer mal para nós. Então, veja que eu estou tentando aplicar a biologia no seu dia a dia, que é o que realmente importa, que a gente tenta fazer. Às vezes a gente não consegue fazer essa ligação direta, mas é o que a gente tenta fazer. Para que eu vou saber essa composição bioquímica? Porque eu preciso saber o que eu preciso comer, o que eu preciso beber, o que eu preciso ingerir. Olha lá, uma pergunta bacana aí para você, ó. Qual a composição da ração de pet? Qual a composição da ração dos pets? Qual a composição da ração do teu gato? Qual a composição da ração do teu cachorro? Qual a composição de uma ração para uma ave, por exemplo, o frango que está lá sendo criado? Mas tá beleza. Por que que é daquele jeito? Tá? É a mesma resposta que a gente tem. Por que é que a gente tem que comer isso? Por que é que a gente tem que comer aquilo? Porque eu tenho isso na minha composição. E eu preciso sustentar esta minha composição. Eu preciso dar subsídio para o meu corpo desenvolver mais células. Eu preciso dar subsídio, ou seja, eu preciso ofertar para o meu corpo o que ele precisa para funcionar direito. Ou seja, água, que mais? Sais minerais, que mais? Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, certo? Já vamos conhecer com outros nomes isso daí para ficar mais fácil. Entendeu? Isso aqui é uma introdução. Ah, tá, mas ainda não consegui entender qual é a relação com o que a gente estava estudando semana passada. Olha lá, galera, presta atenção, ó. A gente estudou esses tempos membrana. Aí eu te pergunto do que é feito membrana? Principalmente de fosfolipídios, principalmente. Mais o quê? Mais proteína, mais carboidrato. Ah, do que é feito o citoplasma? O citoplasma tem aloplasma, e aloplasma é uma solução. E essa solução é feita de água, de sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, ácido... Opa, tô começando a entender. O que é que eu tenho no meu núcleo? No meu núcleo eu tinha uma membrana, eu tinha um nucleoplasma, eu também tenho nesse nucleoplasma água, sais, carboidratos, e também no meu núcleo eu tenho duas moléculas bastante importantes, que é o DNA e o RNA, que são os famosos ácidos nucleicos. Ah, tá. Então quer dizer que nós somos formados pelo quê? Por substâncias como a água, os sais, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Fica tranquilo, eu vou escrever tudo isso para você. Mas é muito importante que você vá fazendo as suas anotações aí, tá, galera? Vamos lá? Então, isso aqui já é conhecido por vocês? Ah, professor, não lembro. Então vamos relembrar. Eu tenho aqui, ó, os átomos. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono. Tá, beleza. Quando eu faço esses caras se ligarem, ou quando eles se ligam porque eles têm uma atratividade, eles têm uma interação química, eu posso formar o que a gente chama de moléculas. Então, ó, H2O é uma molécula. Então, eu vou ter um O ligado a dois hidrogênios. Uma molécula. Ou eu posso formar aqui também outra molécula, o CO. Eu posso ainda formar, isso que nós só estamos com esses átomos. Eu posso ainda formar um CH4, ou CO2, ou o O2, ou o O3, que é o ozônio. Então, quando eu pego átomos e esses átomos se ligam,
eu estou formando já nossa próxima degrauzinho da escadinha, que são as moléculas. Aí as moléculas, elas começam a se organizar e vão formar estruturas maiores, mais complexas, que a gente estava estudando até agora, que são as organelas. As organelas, elas são formadas por exemplo, lipídios. Lipídios, isto é, igual a gorduras. Gorduras. Então, os lipídios, eles são formados pelo quê? Eles são formados por carbono mais hidrogênio, mais oxigênio, mais nitrogênio, mais fósforo. Olha só, quando eu pego esses caras aqui, junto eles em estruturas mais complexas, eu posso formar um lipídio. Quando eu pego esses caras aqui, e vou colocar mais um aqui, aí você vai talvez entender o tema do nosso convite. Você lembra o que tinha no nosso convite? Se você ficar quieto, significa que você lembra. No nosso convite que eu mandei hoje de manhã, tinha um negócio lá, uma sigla escrita lá para você. Se você lembra, fica quieto que já tá bom. Tá brincadeira, gente, é porque vocês não falam mesmo comigo. Vamos lá. Agora, quando eu pego várias organelas, elas trabalham juntas dentro de uma estrutura só e vão formar uma célula. Ótimo, as células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas e o nosso planeta Terra, que é chamado de biosfera. Mas não é isso que me interessa agora. O que me interessa, vou apagar aqui, mas fica gravado para vocês. O que me interessa é isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui que me interessa. Por isso eu vou usar novamente. Não era para você ir embora. Então, calma. Vou apagar para deixar bastante espaço aqui para nós, para a gente ir discutindo. Então, aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter os átomos e esses átomos vão formar moléculas. E essas moléculas, elas vão poder formar substâncias. Tá? E essas substâncias que eu estou falando são a água. Lembra que a gente está falando sobre composição bioquímica dos seres vivos. Então, eu vou falar sobre substâncias que estão presentes nos seres vivos. A água, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Então, essas substâncias aqui, elas estão presentes nos seres vivos, ou seja, você é formado disso. Então, vamos voltar lá, ó, que a gente estava falando hoje de manhã, você tomou café, eu acho, né? Você tomou café, e nesse seu café, o que nós tínhamos? Pega lá, ó, café, for breakfast, certo? Você tomou café da manhã hoje, eu acho. E nesse meu café, tinha o quê? Tinha pão, tinha o café, certo? Tinha uma fruta. Ótimo. Se você tem um rótulozinho aí de algum produto, alguma bolacha, algum pão, alguma coisa assim, também é muito fácil você procurar isso na internet, mas isso vai ser atividade para nós depois, tá? Não se preocupe. Mas se você tiver, você pode ir acompanhando. Se você tiver uma garrafinha de água, você vai ver lá atrás isso. Então, o que é que eu vou ter aqui nesse cara? Ó, meu café da manhã de hoje. Eu comi pão. Beleza. O que tem no meu pão? No meu pão tem carboidrato. Em grande quantidade. Tá? Carboidrato é o quê? Carboidrato é a mesma coisa que açúcar. 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 Vamos lá. O pão é feito do quê? A maior parte é o quê? Farinha. Farinha é o quê? Farinha é um carboidrato. Farinha é
açúcar. Sua composição de a maior quantidade de substância que tem na farinha é açúcar. É um açúcar que é chamado de amido. Certo? Tá, mas será que só tem isso? Não. No teu pão você vai encontrar também sais. Você vai encontrar também lipídios. Lipídios são o quê? São gorduras. Também vou encontrar isso. Ah, professor, mas o meu pão tem leite. O meu pão tem ovo. Aí a gente começa a, dependendo que tipo de pão, a composição vai mudando um pouquinho. Então, no meu pão eu também tenho proteína. Se o meu pão tiver mais ovo, se o meu pão tiver mais leite, ele tem uma quantidade, um teor de proteína maior. Se você tivesse um rótulo agora, você ia olhar um biscoito, uma bolacha que tem recheio e uma sem recheio, por exemplo. A com recheio iria ter uma quantidade de carboidratos muito maior, de gorduras muito maior, especificamente por causa do recheio. Então, esta composição eu consigo observar lá nas informações nutricionais e também na composição daquilo que eu comprei. Você vai olhar lá do que é feito. E o primeiro elemento que aparece é o elemento que vem em maior quantidade. E assim, na sequência, o segundo em maior quantidade, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, se eu quero saber o que tem em maior quantidade num produto que eu comprei, é só eu olhar a composição. O primeiro que aparece é o que está em maior quantidade. Agora vamos seguir. Eu tomei uma xícara de café. O que eu tenho nesse meu café? Eu tenho H2O, eu tenho sais, eu tenho lipídio também. Se você olhar em cima do café, sempre fica uma pequena superfície que parece óleo. Sim, o grão de café tem óleo. Tem lipídio também, menor quantidade. Aí eu tenho outras substâncias também, outras substâncias. Por exemplo, nós temos uma substância extremamente importante no café, que é uma molécula chamada de cafeína. O que essa cafeína faz no meu corpo? Por que o pessoal usa muito café? Não vou falar. Você que presta atenção lá e depois você descobre. Vamos lá. Agora, se eu comi uma fruta, o que eu tenho em grande quantidade na minha fruta? Olha lá, galera, não vai se assustar. Açúcar. Eu tenho em grande quantidade de açúcar. Só que esse açúcar é diferente desse outro aqui, ó. Vou até pintar de outra cor. Esse açúcar amarelo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, é diferente desse açúcar aqui, ó. São outros tipos. Ah, então não existe só um tipo de açúcar? Não, existem vários tipos de açúcares que a gente vai conhecer. E que alguns são, vamos dizer assim, mais prejudiciais para nós, outros menos prejudiciais para nós. Todos esses açúcares são doces, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Todos os açúcares são doces? Ah, eu não sei. Depois a gente vai descobrir. O que mais que eu encontro aqui na fruta? O que mais que eu vou encontrar nessa fruta? Por que é importante eu comer frutas e outros vegetais, como legumes, verduras? Porque aqui, ó, eu vou encontrar muitos sais minerais que são extremamente importantes para nós. Outra coisa que eu encontro que são muito importantes para nós nos vegetais são as vitaminas, que eu não vou encontrar em outros lugares também. Então, às vezes, só tem em um lugar, só tem numa família de vegetais. Por isso é extremamente importante eu comer. Por isso, você deve lembrar, existe um negócio quando a gente fala de nutrição, que é uma pirâmide. Não sei se vocês lembram disso. Lembram que existe uma pirâmide alimentar? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos tentar, se o meu cursor me ajudar. Vamos tentar aqui achar uma pirâmide bem rapidão para vocês, ó. Esse é um negócio legal da gente estar aqui online, né? Então, uma pirâmide alimentar.
Olha aqui, ó. Isso aqui é uma pirâmide alimentar. Vocês estão conseguindo ver ali? Se não conseguir, me fale. Eu já copio e colo ali no meu slide, fica muito maior e mais fácil. Vamos lá. Vocês lembram disso, né? Lembram? Então, nós vamos ter o que a gente chama de pirâmide alimentar, ó. Nós vamos ter na base a água, que são os líquidos, que na verdade é o soluto que a gente tem, desculpa, o solvente que a gente tem. Aí, em maior quantidade, na base da nossa pirâmide, por isso ela é mais larga, nós temos o primeiro grupo, que está, em grande, a sua grande maioria são os carboidratos, e daí você vai guardando isso. Por que isso? Eu sei que isso aqui pode provocar um acúmulo de peso em mim. Vai pensando aí. Aí nós temos aqui, ó, os vegetais, as frutas e verduras, porque aqui eu tenho uma grande quantidade de vitaminas, sais, tá? Aqui eu tenho o grupo onde eu tenho os alimentos com grande quantidade de proteínas. Aqui eu tenho os caras que eu tenho em grande quantidade lipídios. Então, essa pirâmide mostra para mim o que eu tenho que comer mais, o que eu tenho que comer também bastante, mais um pouquinho menos, e assim por diante. Aí eu vou entendendo como que é feita a minha dieta, se eu procuro ajuda de algum profissional. Mas eu posso entender isto. Por exemplo, eu tenho que comer substâncias à base, desculpa, alimentos à base, principalmente de carboidratos? Sim, é o que a pirâmide está me dizendo. Eu tenho que beber muito líquido, muita água? Sim. Eu tenho que comer depois muita substância, muito alimento com sais minerais, com vitaminas? Sim. Depois, muita proteína? Sim. E o que eu devo controlar mais? As gorduras. Vamos entender por que isso, então? Então, olha lá, ó. Quantidade presente nos seres vivos em porcentagem, mas agora eu estou falando, olha, eu estou falando de. Opa, já estava escrevendo errado, ó. De átomos. Átomos. Aí você pega aqui, olha aqui, ó. Quem que está em maior quantidade dentro do nosso organismo? É o hidrogênio. Depois nós vamos ter aqui, ó, o oxigênio. Depois nós vamos ter o carbono e também em grande quantidade o nitrogênio. E daí depois eu tenho o fósforo, o enxofre em menor quantidade. Espera aí. Esse negócio aqui dessa composição formou uma sigla de novo, galera? Ó, faltou. Será que formou? C, H, O, N. Qual que é o símbolo do fósforo? P. Qual que é o símbolo do enxofre? S. Para quem está lembrando do nosso convite, se você não lembra do convite, vai lá e dar uma olhadinha. Apareceu uma sigla, olha aqui, ó. Essa sigla, CHOMPS. Entendeu já o que que é o CHOMPS? Não? Vai tentando aí, ó, galera. E daí nós vamos ter o seguinte, ó. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter o CHOM. Opa, escrevi errado. Se a gente estivesse na sala, vocês já estavam me ajudando, né? Aqui vocês ficam tímidos. Chomps. Tá, beleza. O que é que esses caras vão poder formar e por que que eu coloquei esse coelhinho? Porque aqui ó, você deve lembrar que é uma característica dos seres vivos que nós temos um negócio chamado de metabolismo. E esse metabolismo se divide em anabolismo e catabolismo. Certo? Então, o que que vai acontecer? Vamos relembrar. O catabolismo é a quebra. É a quebra em moléculas menores, em átomos menores. E anabolismo é a união. Um quebra, o outro une. Então o coelhinho está comendo,
Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma quebra e eu vou absorver. Então, se eu pegar e comer algo proteico, ele, aqui na quebra, tá, galera? Por isso que eu estou fazendo aqui embaixo, no catabolismo. A proteína, ela vai se transformar em aminoácidos. Porque uma proteína, o que que é uma proteína? É um aminoácido, que o símbolo a gente usa o AA, ligado a outro aminoácido, que está ligado a outro aminoácido, que está ligado a outro aminoácido, e assim sucessivamente. Então, se eu provoco a quebra dessa minha molécula, o que que vai acontecer? Eu vou obter as substâncias que ela é formada, os aminoácidos. Agora você pensa que eu vou fazer o contrário agora. Vou fazer o contrário. O aminoácido foi absorvido pelo meu organismo e agora eu vou formar outras coisas com ele. Então, eu tenho o aminoácido mais o aminoácido. Eu tenho aqui, ó, desculpa, ó, eu tenho assim, ó, o meu corpo vai absorver vários aminoácidos sozinhos, ok? E se eu vou fazer o que a gente chama de anabolismo, ele vai fazer exatamente o contrário do que eu expliquei embaixo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Um aminoácido se liga a outro aminoácido, que se liga a outro aminoácido, que se liga a outro aminoácido, e eu vou formar prote... uma proteína. Tá. Por que que isso é importante? Porque daí eu vou pegar isso aqui e vou formar, por exemplo, a estrutura da minha célula. Porque você deve lembrar que a membrana ela é formada por proteínas mais lipídios. Tá, não entendi os chomps. Vamos lá. Os chomps que estão ali em cima, escrito para você, o que que é? São o átomo de carbono, o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, certo? Então, esses caras ali, eu vou fazer uma outra seta, porque essa não era para apagar aquela. Essa seta está muito feia ali em cima, eu vou fazer outra e essa eu refaço. Então, esses caras aqui, ó, eles vão poder formar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, vitaminas. Eu vou poder formar basicamente tudo que eu preciso, né, inclusive a água, a partir desses caras aqui. Ou seja, eu posso formar praticamente um ser vivo a partir daqueles átomos ali. Você deve lembrar que a gente viu antes da gente entrar nessa suspensão das atividades lá, que nós vimos da onde o ser vivo, o primeiro ser vivo teria vindo. Esse primeiro ser vivo teria vindo do quê? Do CH4 que tinha na atmosfera, o NH3, lembram disso? O CO e o CO2 e H2O. Você deve lembrar que a gente viu isso. Aí você olha aquelas moléculas pequenas aqui, ó, o metano, o amônia, o CO, o CO2 e a água, e daí você olha aqui, ó, carbono estava presente, hidrogênio, hidrogênio, nitrogênio, o oxigênio, ó, o oxigênio, o carbono novamente, e o fósforo e o enxofre, eles viriam do solo, dos minerais. Então, significa que eu tenho aqueles poucos átomos, esses poucos átomos são capazes de formar praticamente tudo que a gente precisa. Olha lá, ó, que é isso aqui, ó.
Do que nós somos feitos? Olha lá, ó, pessoal, presta muita atenção lá, mas é bem fácil, tá? Então, do que é que nós somos feitos? A nossa composição, ela é dividida assim, ó, substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Então, presta atenção, galera, ó. Quando a gente fala em substância inorgânica, são substâncias sem carbono na sua composição. Qual é a molécula da água? H2O. Tem carbono? Não, não tem carbono. Então, é sem carbono, então é considerado aqui para nós como inorgânica. E os sais minerais? Sal mineral, professor, não estou entendendo o que é um sal mineral. Se você tiver aí um rótulozinho, você vai conseguir ver fácil isso. Sais minerais, por exemplo, o ferro. Por exemplo, o Na, que é o sódio. O K, que é o potássio. O I, que é o iodo. O Cl, que é o cloro. Vamos lá. O Ca, que é o cálcio. Tudo isso são sais minerais. Beleza. Ferro é formado do quê? Ferro. Sódio é sódio. O potássio é potássio. O cálcio é cálcio. São átomos encontrados nas rochas. Então, não tem carbono. Portanto, também são substâncias inorgânicas. Agora, desce. Desce, vamos com calma, porque nós vamos ter agora substâncias mais complexas. São substâncias chamadas de substâncias orgânicas. Olha lá, ó, orgânicas. Se inorgânica é sem carbono, orgânica é com carbono. Tá certo? Então eu vou ter substâncias mais complexas, moléculas mais complexas, moléculas principalmente, olha aqui o que eu tenho que prestar atenção, são formadas por cadeias carbônicas. Ixi, professor, não consegui entender isso. Olha o nome, gente. Cadeias carbônicas são cadeias de carbonos. Simples assim, galera. Cadeias de carbonos. Então eu vou ter lá, ó, os glicídios, também chamados de carboidratos, também chamados por nós mais comumente de açúcares. Certo? Os lipídios, quem são? Os lipídios são as gorduras, os óleos, são lipídios. As proteínas, eu tenho um outro nome que também pode aparecer, mas é bem fácil, ó. São os protídeos. Os protídeos. E as vitaminas, a vitamina B, a vitamina C, a vitamina D, a K, e assim por diante. Eu tenho um monte de vitaminas. E por último, esses caras aqui, que são chamados de ácidos nucleicos, ou ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são divididos em dois. O DNA e o RNA. Certo? Então eu vou ter ali, ó, o DNA e o RNA. Você sabe o que significa DNA? Sabe o que significa RNA? DNA significa, olha lá, ó, a sigla está em inglês. Ácido, vamos trocar a caneta aqui, a cor para ficar melhor. Ó, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Pode aparecer, não é muito comum, mas pode aparecer ADN em português, tá? E enquanto que o RNA é o ácido ribonucleico. Então pode parecer ácido ribonucleico, mas é muito raro, tá? Normalmente usa-se essa sigla internacional em inglês e tá tudo certo. Beleza, gente? Alguma pergunta, qualquer coisa? Parou, chama aí, tá? Vamos lá.
caminhando aqui para a nossa finalização e deixar uns pontos de interrogações para vocês, hein? Então, a primeira substância que a gente vai estudar é a água. Tá? Por que a água, galera? Porque a água é a substância que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo. Sabe quanta água você tem no seu corpo? Quanta água eu tenho? Sabe ou não? Ó, aproximadamente 70% do seu peso. 70% do seu peso é água. Vamos lá. O meu peso é aproximadamente 90 quilogramas. Aproximadamente 88, 89, 90. Fica mais fácil aqui. Como é que eu faço para descobrir? 90 é 100%, correto? Certo? X, que é o que eu quero descobrir, e 70 é a quantidade. O que eu faço? Multiplico cruzado. 90 vezes 70 dividido por 100, e isso vai me dar o meu peso. Ok? Quanto do meu peso que é a água? Quanto que é 6 vezes 9? 7 vezes 9? Não sei, cara. 63? Então, 63 do meu quilo, meu peso é água. Minha Nossa Senhora, é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Muito bem, gente. Entenderam? Agora você pode fazer o teu, você vai saber. Aí você vai conseguir entender, primeiro, por que que eu tenho que beber água. Tenho que beber água. Por que que eu tenho que beber água? Porque 70% do que eu tenho no meu corpo é formado por água. E se começar a faltar, é isso que nós vamos descobrir na próxima aula, o que é que vai acontecer. Tá bom, gente? Obrigado. Tenham um bom dia para vocês. Lembra que tem atendimento hoje à tarde. Lembra que tem atendimento quinta-feira também. Tem as atividades que eu já postei. Tem aula lá para vocês. Um abraço. Alguma pergunta aí, galera?